much biology. Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu Mota. Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelo site trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. E agora também pelo YouTube. Bom, no assunto de hoje nós vamos falar sobre os cursos tecnológicos. Cada vez mais, né, Malu? Cada vez mais as pessoas... Antigamente a gente tinha aquele padrão, então fazia direito, medicina, eram os cursos certos. Hoje em dia tem tanta profissão, tem tanta coisa, e apareceram esses cursos tecnológicos agora de 2 anos, 3 anos. Então as pessoas procuram o curso para estar mais rápido no mercado? Exatamente, Silvia. E para capacitar, né? Porque você tem aí muitas vagas de empregos, mas os profissionais estão pouco capacitados. Então, eles precisam se capacitar. E o tempo é menor, né? Então, não precisa exatamente 4 anos, mas ele pode se capacitar em 2 anos. Essa é a proposta do programa de hoje para falar desse assunto, né, Silvia? Inclusive, a gente escolheu até o gestão de recursos humanos, né? Que a gente pode fazer em 4 anos ou 2 anos, é exatamente. Isso? A professora vai explicar para a gente exatamente esse tema. O Duas na Tri tem essa característica. A gente pega um assunto da atualidade e os profissionais da Unip vêm aqui comentar, tintim por tintim, contar toda essa história, né, Silvia? Explicar melhor. Então, e um outro assunto que nós vamos falar aqui hoje é de cachorro. Você gosta de cachorro, Silvia? Eu adoro cachorro. Sou cachorreira. É cachorreira que fala? É cachorreira que fala. Você Sou tem cachorro? Cachorreira, tenho cachorro, tenho uma maltês e tenho uma vira-lata. Ah, que bonitinho. Pois é, porque aí você está falando de piquenês, você está falando de Yorkshire, você está falando de pastor alemão. Quantas raças aí, a gente ficaria aqui a tarde inteira. Não era moda? É. Antigamente, todo mundo tinha piquenês. É ou não é? É. Todo mundo tinha piquenês. Aí depois passou, aí todo mundo tinha pincher. É. Agora tem outra moda também. É verdade. E essas raças elas vão desaparecendo, Malu. Então, Silvia, mas assim, o que a gente vai discutir no programa de hoje é essa questão da mistura, né? Até quando que ela é pura e qual a importância do pedigree, né? É isso que a gente vai discutir aqui hoje com uma especialista da Unip também. Hoje nós vamos saber como a pureza das raças interfere no desenvolvimento do pet. Será que interfere? Não Deve sei. interferir, não, a mistura. O bom do Duas na Tri é isso que a gente descobre junto. Fique ligado, o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso é com a educação. Até já. Começamos o Duas na Tri de hoje com o bloco de notícias da Unip, Universidade Paulista e do Colégio Objetivo. E já contamos aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. E o que temos para hoje, Ale? Nós vamos começar o bloco de notícias falando de Olimpíadas Científicas, Malu. Os alunos do Colégio Objetivo conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Nacional em História do Brasil. 3 equipes foram premiadas na grande final, realizada nos dias 17 e 18 de agosto, na Unicamp. Vamos ver as imagens das equipes medalhistas do Objetivo. Roda VT1. A Olimpíada em História do Brasil é composta por 6 fases online e uma presencial. Participaram na Unicamp 314 equipes de 11 estados. A proposta da Olimpíada é motivar a análise crítica e discussões sobre os mais variados assuntos. Quer dizer, agora a gente tem a Olimpíada em História do Brasil, Alessandra? Olha. História do Brasil. E já faz um tempinho que nós temos a Olimpíada da História do Brasil. Não é a primeira edição, não. Mas tem geografia também. O negócio vai em frente. Olimpíada em História do Brasil, que bacana. Aluno medalhista é a palavra de ordem, Silvia. Uau! Bom, da Olimpíada de História, então, vamos falar dos vestibulares que já estão chegando. A participação em simulados, gente, faz parte da preparação para os processos seletivos. É muito importante, né, Alê? Sim, eles são muito importantes. O estudante vivencia o clima do vestibular fazendo uma prova nos moldes da primeira fase dos exames mais concorridos, como a FUVEST, a Unicamp e a Unesp.
O FUVESTão, o simulado aberto do Objetivo, está com inscrições abertas. Uma oportunidade para testar os conhecimentos. Para participar, o candidato deve fazer a inscrição gratuita no site curso-objetivo.br ou comparecer em uma das unidades do Objetivo. A prova vai ser no dia 21 de setembro. O exame contém 90 questões com o mesmo grau de dificuldade e o tempo de duração dos principais processos seletivos. E é interessante, é aberto a todos, né? A gente falou isso na semana passada, isso né? mesmo. Para os alunos do Objetivo e também para quem é de fora. Pode participar do E FUVESTão. o treino, né, Malu? O treino. Treinar, principalmente treinar o tempo, gente. É. O tempo Para para cada fazer as questões. Questões, não é? exatamente. Bom, nosso assunto agora é a educação infantil. No próximo sábado, o Objetivo Day é na unidade Alphaville, né, Alê? Isso mesmo, mas antes de falar do Objetivo Day programado para Alphaville, vamos ver a atividade realizada no Objetivo Teodoro. Foi um importante momento aí que nós vimos um encontro entre educadores da educação infantil e os pais. E as dúvidas foram esclarecidas ali. Olha, teve workshop com os pais e oficinas de arte e de música com as crianças. Eu acompanhei o primeiro Objetivo Day. Veja como foi. Roda VT2. Você tem uma O Colégio Objetivo abre as portas para um dia especial, o Objetivo Day. Pais e familiares recebidos com muito carinho e convidados a conhecer a educação infantil. Sim, quanto mais cedo as crianças são alfabetizadas, mais rápido é o desenvolvimento de capacidades e habilidades. Enquanto os pais aprendem como lidar com o desafio do ensino dessa nova geração, as crianças se divertem com uma atividade que encanta a todos. E enquanto os pais participam de uma palestra para ter mais informações sobre o Colégio Objetivo, os filhos estão aqui numa sala especial preparada para eles, onde eles estão tendo a primeira atividade, que é música. Professor Renato, por que a música foi escolhida como primeira atividade para chamar a atenção dessas crianças? Olá, tudo bom? É porque a música, eles podem, como a gente pode ver, eles podem expressar todo os tipos de sentimento, né? Desde aquele mais tímido e aquele que é mais assim, que gosta de fazer sons com o instrumento. E esses instrumentos que nós estamos fazendo, a gente está fazendo aqui o ganzá e a pizza sonora. Posso mostrar aqui? Ó? Vamos mostrar a pizza sonora. Essa aí é a pizza sonora. Vamos ver como é que é. Aqui, ó, Bate, ele sabe bater. Bate bem na Faz pizza. a Vamos ver. aqui, ó. E agora pega ela assim, ó. Isso aí. Uau! Isso para representar o som da natureza, né? O Objetivo valoriza muito essa parte da natureza do Brasil. Então, com esses instrumentos, eles podem, né, imitar o som da chuva, do mar, né? E aí eles vão fazer uma apresentação depois para os pais? Nós vamos fazer uma atividade, nós vamos montar um coral com os pais, onde nós vamos cantar a música Aquarela do Toquinho, do Vinícius, né? Um coral com todos os pais e as crianças tocando os instrumentos. Vamos ver então. Após as atividades, um delicioso e caprichado lanche foi oferecido aos convidados, que se encantaram com o colégio. É maravilhosa, interessante como modernizou a educação, né? Nesse sentido, ela teve a palestra falando da escola, apresentando a escola, tanto para as crianças como para os pais. Achei interessante essa abordagem do Objetivo. E você, Lourenço, o que você gostou mais? Gostei de tudo. Você quer estudar aqui? Quero. Eu vou estudar aqui, hein? Muito bom, é muito importante saber onde que nós iremos deixar nossos filhos, né? O conceito Objetivo, acho que é uma tradição já em São Paulo, né? Há muitos anos,
quase 30 anos, há mais de 30 anos já, né? E eu conhecer o porte da escola, o conceito da didática e o pedagógico é muito importante para minha filha. Essa metodologia ativa que o Objetivo tem me traz um orgulho muito grande de matricular minha filha aqui. Você gostou? Gostei. Que parte que você gostou mais? De brinquedo. Tá bom, você vai estudar aqui? Gostei bastante, assim, não conhecia o colégio, foi o primeiro contato que eu tive com o colégio e achei a proposta, a ideia, o ambiente e na verdade todos que compõem o colégio, assim, super abertos, uma ideia bem moderna e ao mesmo tempo bem acolhedora, eu gostei bastante, assim, saio agora bem satisfeito. Sim, muito bom conhecer o espaço, a palestra foi muito bacana porque a gente tem uma ideia do desenvolvimento, mas acho que vocês passaram um pouco do dia a dia da escola, assim, surpreendente essa mudança de fase, né, do que nós tínhamos enquanto a idade pré-escolar e de como funciona agora. Por mais que a gente leia alguma coisa, é muito legal ter esse parecer de vocês e ver o dia a dia das crianças aqui na escola. Eu gostei bastante. Você gostou, Marcelo? Gostei da apresentação, gostei que ela ficou à vontade aqui, pôde explorar todo o espaço do colégio. Isso é importante, né, para a gente poder saber aonde que a gente está colocando os nossos filhos, né? Então eu achei importante isso daí. Agora eu quero saber da Ana Luísa. Você gostou, Ana Luísa? Gostou? Você gostou de ter vindo aqui? Eu gostei. Linda, obrigada. Tadinha Ana Luísa estava comendo e eu lá. Você gostou? Também. Você Isso gostou? que é uma repórter incisiva, né? Tadinha da Ana Luísa. E ela foi educadíssima, né? Foi, ela esperou primeiro acabar. Agora, queria só complementar o negócio, Malu. Sabe que esse Objetivo Day foi o primeiro. E a proposta, eles fizeram, o Objetivo fez uma pesquisa do que os pais realmente querem ter numa escola. E ganhou a música. A primeira coisa que eles querem na escola é que tenha música. Ai, que legal, não Por sabia isso que a disso. atividade foi música. Que Não é? legal. Acho que assim, uma pesquisa enorme, quase 4 milhões de pessoas responderam que a primeira coisa que eles queriam que tivesse na escola é a música. Olha que Incrível, né? interessante. Por isso que eles promoveram a música, a atividade. Isso, É. isso. E colocaram o professor Renato, que é muito sensível, né? É um professor de grande valia que o Objetivo tem. Que legal. Vamos lá. As inscrições para o Objetivo Day em Alphaville vão até amanhã e podem ser feitas no portal endereço objetivo.br. Lá os pais vão ter todas as informações. A atividade é aberta ao público em geral. Legal. E, bom, agora vamos continuar com as atividades da educação infantil e falar de um tema que eu adoro. Amo. Conto de fadas. Aí eu adoro também. E do ponto de vista pedagógico, eles atraem a curiosidade, estimulam a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento emocional da criança. Os contos infantis foram temas de atividades realizadas nas aulas de linguagem do Infantil 1, fase 2. Finalizando a sequência didática, as crianças participaram do baile da Cinderela. A professora Fernanda vai explicar a atividade. Roda VT 3. A gente fez um trabalho com as crianças, a finalização de uma atividade da sequência do material, que foi o baile da Cinderela. A gente vem trabalhando essa questão dos contos com eles desde o começo do ano, então a gente trabalhou os 3 porquinhos, a Bela Adormecida e agora finalizando com o baile da Cinderela. O conto ele é muito importante na educação infantil, porque ele fala sobre as relações interpessoais, ele fala sobre o papel do ser humano na sociedade. Então o conto ele ajuda a criança a fazer uma formação interior de caráter, então é muito legal o trabalho com conto por conta disso. Então a gente vem trabalhando conto com as crianças e a Cinderela tem um grande baile no conto dela, né? Onde ela conhece o príncipe, perde o sapatinho. Então a gente quis trazer essa vivência para a rotina das crianças. Então a gente desenvolveu o convite para o baile, a gente convidou outra turma para participar. As crianças é legal porque a gente fala de linguagem, então a gente fala sobre o gênero convite, a gente fala com as crianças, mesmo eles sendo pequenos, né? De como a gente monta um convite
convite, que informações precisam conter nele. Então, a gente monta esse convite, convidou outra turma, falou sobre como funciona um baile, que tipo de roupa a gente usa, como a gente precisa estar preparado, que pessoas estão nesse baile. Então, tem um príncipe, tem uma princesa, ele é dentro de um castelo. Então, a gente tentou trazer esse espaço aqui para a escola. Então, a gente decorou a sala como se fosse um grande baile, a gente colocou luzes, tecidos, e a gente montou um outro espaço como se fosse um banquete, né, que também é uma coisa muito presente dentro desse mundo do conto de fadas. O que eu fico impressionada, Malu e Alessandra, quer dizer, o tamanho das crianças. Você viu tanto de coisa que tinha nessa atividade? Tanta coisa pedagógica dentro de uma atividade. É muito importante isso. Aí o baile da Cinderela, eu amei esse baile da Cinderela. E você vê como reverbera, né, no aprendizado, na pedagogia, né, para lidar com a criança na educação infantil. Sensacional. Fica para sempre, né? E vivencia, né, Lê? Vivencia tudo. Bom, continuamos a educação infantil. Nosso assunto agora é o ARC, as atividades relacionadas ao conteúdo. São programadas atividades diversificadas para as crianças da educação infantil e do primeiro ano, certo, Alê? Sim, a proposta do ARC é oferecer novas descobertas. Cada sala trabalha um assunto. A partir de um tema central escolhido pela professora, são realizadas atividades interdisciplinares. E você participou da aula do Infantil 2. Qual foi o tema? Sim, eles estão trabalhando o tema O Giro sobre Rodas. Eu acompanhei uma aula de movimento. As crianças exploraram diferentes circuitos. O professor Genivaldo vai explicar a atividade Roda VT4. Nosso tema do ARC com o Infantil 2, manhã e tarde, foi feita uma pesquisa com as crianças sobre a roda, sobre a origem, como era o mundo antes da roda, quais os benefícios ou quais as utilidades que a roda trouxe para a humanidade. Num segundo momento, nós fizemos uma contextualização, o que as crianças pensavam de tudo isso, do antes da roda e o depois da roda. Aí nós viemos para uma parte prática, onde o corpo primeiro foi uma roda, as crianças rolavam no colchão, e depois nós fomos fazer um passeio de bike. Por que a bike? Porque é o material que está mais próximo para eles, é mais acessível deles. E nós fizemos aqui toda uma situação de trajetos por onde eles brincaram, isso é importante também, o brincar. O que eu acho importante a gente colocar aqui nesse nosso jornal que a gente apresenta aqui, muitas vezes as pessoas falam, mas são todas as atividades do Objetivo, da Unip. Não, isso aqui é para servir como exemplo de como a educação está sendo feita, né? A nova educação, a maneira de ensinar, a maneira de colocar conteúdo. Exatamente. E, Silvia, você vê, eles pegam ali a bicicleta, né? Que é do contexto, né? É interessante observar esse contexto. Eles ensinam a partir do contexto da criança, né? Quer dizer, aí começar antes e depois da roda, né? Quer dizer, e a roda pensa, né, na importância que tem e vão estudar mais lá para frente, em outros conceitos. Mas eles já começam a aplicar. Desde pequenininho, você viu o tamanho das crianças? Pois é, sensacional. Enrolando, né, Silvia? Bom, agora nós vamos falar do uso da tecnologia na educação infantil. São aulas dinâmicas e interativas que estimulam o aprendizado das crianças. As aulas de tecnologia na educação infantil e no primeiro ano oferecem suporte para assuntos trabalhados em matemática, linguagem, música, inglês, natureza e cultura. Eu acompanhei uma atividade de linguagem. As crianças do Infantil 3 exploraram o som das letras, das palavras. Eles participaram de uma dinâmica usando tablets. A professora Paula vai explicar a atividade Roda VT5. Então você escolheu o cenário da Praia. Da praia. Então vamos ver uma coisa aqui. Manu, você montou um cenário da praia. Agora me fala uma coisa. Como que é o nome disso daqui? Bola. Bola. Bola.
E agora, como que a bola começa com que letra? B, muito bem. Nós propusemos para a turma da Educação Infantil 3, na área de linguagem, uma atividade onde eles compunham um cenário e depois nos falavam o que tinha dentro desse cenário, quais as figuras. Então tinha no cenário da selva, poderia ter um leão, os animais que cada criança escolhia, tinha a fazenda. E aí, a partir desse estímulo, dessas palavras, as crianças iam construindo junto o conhecimento em torno do processo de alfabetização. Ou seja, casa, começa com que som, com qual letra? Quantas vezes eu abro a boca para falar casa? Porque eles vão, sim, marcando as sílabas e isso vai tornando esse processo mais rico, envolve mais essas crianças. E aí eles foram participando e fizemos isso com várias figuras. E é muito legal porque nós podemos, as professoras do colégio aproveitam as aulas de tecnologia para favorecer esse suporte. As aulas nos dão esse suporte para que a gente consiga também conciliar todos os temas que nós trabalhamos junto com a parceria dessas aulas. Vamos falar de arte e cultura? Vamos lá, o segundo semestre tem muita atividade cultural e a programação do Objetivo é extensa, não é, Alessandra? Sim, afinal, as atividades culturais exercitam a iniciativa, a criatividade e a sociabilidade. São muitas atividades. Tem o CLICO, que é o concurso literário do Colégio Objetivo, tem o FAC, que é o Festival de Arte e Comunicação, mostra de telas, mostra de arte. Olha, e no próximo sábado acontece a cerimônia de premiação da mostra de vídeos do Colégio Objetivo no Teatro Unip Paraíso. Os alunos do 9º ano criaram um curta-metragem inspirado em uma atividade extraída de um filme da Disney. E esse foi o tema, né, Ale? Correto. Eles assistiram um filme da Disney e escolheram uma prática do bem para desenvolver o trabalho. O resultado vai ser divulgado no sábado. A cerimônia é uma grande festa inspirada no Oscar. O melhor curta-metragem e os destaques nas categorias direção, ator, atriz, roteiro, edição, fotografia, música, figurino são premiados com o troféu Carlito. E nós estaremos lá registrando cada momento dessa festa, né, Silvia? Sim, Alessandra também, né? Com certeza. E falando em festa, nosso assunto agora é música. Afinal do FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo, é dia 1º de setembro no Credit Card Hall. Os ensaios já começaram. Olha só. Este ano o festival completa 48 anos. Ter a oportunidade de se apresentar na final do FICO não é fácil, não. Não mesmo. Foram dedicados meses na composição das canções, seleção das músicas, produção dos arranjos, ensaios, pré-eliminatórias para, enfim, participarem da grande final. O FICO premia os melhores em 4 categorias: composição inédita, intérprete, cover e DJ. Tem também os prêmios individuais, os melhores da bateria, guitarra, baixo e teclado. É uma grande festa, realmente. E o Teatro Unip Paraíso recebeu o Balé Cisne Negro, que está com um novo projeto, a Companhia Jovem. É o seguinte, os alunos passam por vários níveis durante o curso, né? São anos de muito treino. Quando se formam, eles aguardam uma oportunidade profissional. O estúdio reuniu esses alunos já formados e criou a Companhia Jovem. Agora o Cisne Negro organiza apresentações com renda revertida para eles poderem seguir em frente com mais estrutura. No Teatro da Unip, a apresentação escolhida foi um clássico, Malu Mota. Isso, Carmen, uma das óperas mais populares do mundo e que conta a história de amor entre a cigana e o soldado Dom José, na Espanha do século XIX. 2 alunas do Colégio Objetivo participaram do espetáculo. Pela primeira vez, elas integram o corpo de baile do estúdio de balé Cisne Negro, Roda VT6.
Maria Luísa e Isabela, como é que está sendo essa experiência para vocês? Está sendo muito legal, principalmente a oportunidade de a gente poder dançar fora do cisne. A história de Carmen, que é uma história muito legal, muito divertida, espanhola, então está sendo muito divertido. E também com a Companhia Jovem, né? Vocês estão participando de um projeto. Sim, a Companhia Jovem começou os projetos esse ano, então é bastante legal fazer parte disso também. Isabela. Acho que isso serve até como um exemplo pra gente, sabe? A gente consegue ver as mais velhas dançando e onde elas chegaram. E dançar junto com elas, acho que deixa mais homogêneo e dá uma incentivada. Essa experiência está sendo maravilhosa para vocês? Demais, eu adoro. E qual que é a parte que dá mais frio na barriga? Tem alguma? É a hora de entrar ou não? Tem uma que arrepia mais pra mim, é o agradecimento. A hora que você escuta o aplauso da plateia, assim, pra mim é sensacional. Eu adoro a parte do último padedê antes de acabar. É incrível, é muito bom. Lindo, eu adoro balé. Muito lindo. E elas estão lindas, maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos falar das aulas de arte dos alunos do 2º ao 5º ano. Nas aulas de artes visuais são oferecidas diferentes propostas. Elas são importantes para o estímulo do raciocínio lógico, da percepção espacial, da criatividade, da organização, da autonomia, do espírito crítico e da sensibilidade estética. As atividades de pintura em tela, por exemplo, permitem que as crianças explorem, na prática, diversos materiais e técnicas. Em meio a tintas, pincéis, cores e formas, as crianças investigam, se inspiram, experimentam e criam suas próprias obras. A professora Terena vai explicar o trabalho de pinturas de telas. Roda VT7. A mostra de telas é uma atividade que acontece todo ano. A gente começa a pintar as telas agora, no 3º bimestre, e é uma atividade muito importante para os alunos, porque é o momento em que eles têm contato com a pintura na tela, né, a pintura com tinta, que é diferente de quando a gente faz no papel, e cada turma tem uma proposta específica. Então, no 2º ano, a gente está trabalhando árvore de digitais, então as folhas é a marquinha da digital deles. O 3º ano a gente faz um trabalho com pintura natural, com pigmentos naturais. Então a gente usa argila, urucum, açafrão. O 4º ano, esse ano a gente está trabalhando paisagens. Então paisagem urbana, paisagem natural. É livre para eles escolherem a paisagem que mais encanta, né? E o 5º ano, esse ano a gente vai experimentar uma proposta autoral, que os alunos têm que fazer uma proposta de um desenho e fazem uma justificativa. Por que eu escolho fazer esse desenho? Eu pensei que seria um bom encerramento do Fundamental 1, né? Ele já rumando sentido Fundamental 2, essa proposta de criar algo, né? Criar e justificar. Por que a minha escolha? Então, é esse o nosso trabalho. Muito bem, vamos fechar o bloco de notícias com esporte. Além de muito conhecimento e informação, que não falta do objetivo é incentivo ao esporte, né, Ali? Sim, tem jogos inclusivos nas aulas de educação física, tem o Olico, tem o Gico, Gicão, festival de judô e muito mais. Os alunos interessados, por exemplo, em treinar e se aperfeiçoar no futsal, voleibol, handball e no basquete, podem participar de treinamentos para cada modalidade. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o treinamento de futsal. O professor Renato vai explicar a atividade. Roda VT8. Nós trabalhamos do 6º ao 9º ano. A gente visa principalmente trabalhar os fundamentos básicos do futsal. Então a gente trabalha passe, a gente trabalha manejo de bola, trabalha domínio, trabalha finalização e o trabalho em equipe. O aluno entra na aula primeiro participando com os fundamentos, depois vai para o coletivo. O coletivo é o jogo propriamente dito. E também a gente procura interagir todos de uma forma igual, desde aqueles que têm uma facilidade maior com a modalidade, com aqueles que estão iniciando com sociabilização, integração, trabalhar as habilidades motoras
para que todos, no decorrer do ano, possam desenvolver de uma forma igual. Muito bem. As aulas opcionais de futsal preparam os alunos do ensino fundamental para campeonatos internos, como o Gicão, Jogos Interunidades do Colégio Objetivo, e para campeonatos externos. E por falar em campeonatos externos, 13 equipes do Colégio Objetivo, categorias sub-12, 14 e 17, estão participando do Play FC, Campeonato de Futebol Society, que reúne escolas públicas e particulares. O primeiro domingo de Play FC foi de muita emoção e muitos gols. 8 equipes do Objetivo participaram. Nós temos as imagens dos times. Roda VT9. Os jogos estão sendo realizados nas quadras do Playball Pompeia. Os times estão participando da primeira fase. Os próximos jogos vão acontecer no dia 1º de setembro. Muita bola ainda vai rolar, muitos gols, não é, Silvia Vinhas? É verdade. E a grande final está prevista para 1º de dezembro. Até lá, tem muito craque tendo a chance de te mostrar que é bom de bola. E é uma grande vitrine, Malu, para olheiros de plantão, né? Eles vão lá ver se tem alguém. Tem isso também. Ficam tudo de olho lá. O torneio deve reunir nesta edição cerca de 5.000 alunos, 120 escolas, 336 times e mais de 300 técnicos profissionais. E nós estaremos lá registrando a cobertura do evento e trazendo todas as informações e resultados dos jogos. E por hoje é só. Semana que vem tem mais notícias. Olha só, muito bem, recheada de notícias. Quero agradecer a presença da jornalista Alessandra Neri, que volta toda semana e na semana que vem estará aqui com mais destaques do Objetivo e da Unip. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ale? Rápido intervalo, 2 na Tri, volta já já. Você está com o 2 na Tri, programa voltado para a educação, que traz sempre especialistas em diversos temas. Hoje vamos falar da evolução de cursos técnicos. A formação é de nível superior e dura apenas 2 anos. O curso é mais focado no aspecto prático da profissão. E por esse motivo, os tecnólogos encontram trabalho com facilidade em empresas, indústrias e organizações do terceiro setor. Mas, afinal, o que é melhor e mais respeitado no mercado? Cursar 2 ou 4 anos? Para falar sobre esse tema, vamos conversar com Sandra Regina Cuca Mutarelli, ela que é coordenadora auxiliar do curso de Gestão de Recursos Humanos. Muito obrigada, Sandra, pela sua presença, prestigiando aqui o 2 na Tri. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sandra. E o Cuca é nome mesmo ou é apelido que você colocou no meio do nome? Virou nome, era um apelido. Eu tinha uma homônima. Eram 2 Sandra Regina Mutarelli, com a mesma idade, mesma profissão, as 2 professoras. Olha. E tinha várias coincidências aí. Eu pedi para um amigo, foi uma audiência, o juiz colocou. Só que ele colocou de um jeito que parece que é sobrenome, né? Não, mas ficou. Mas eu vou te chamar de Cuca, posso? Pode. Tenho essa liberdade? Eu tenho mais familiaridade com o Cuca. Olha, que legal. Ô, Cuca, e qual que é a diferença entre os cursos tecnológicos e bacharelados? Então, na verdade, quando você pensa na área de recursos humanos de uma empresa, e se você for olhar o profissional que ocupa esses cargos, você vai encontrar 3 tipos de formações, elas não se excluem. Você acha quem se formou em administração, quem se formou em psicologia justamente porque trabalha bastante o comportamento humano, mas você, hoje em dia, acha uma quantidade enorme de alunos que cursaram tecnólogo. Primeiro, porque ele tem uma carga de disciplinas 40% do curso muito específica para a área. Então, é uma formação muito rápida e muito específica. Mas nas empresas você tem os 3 cursos concorrendo normalmente. Eles não se excluem. Um não eliminou o outro, que era uma coisa que eu achava com o tempo poderia acontecer. Muito pelo contrário. Você continua tendo procura para os 3 cursos e colocação no mercado, principalmente de administradores e tecnólogos em gestão de recursos humanos, uma colocação muito boa no mercado. Mas qual que é a diferença de
conteúdo? Então, quando você pensa num curso de 4 anos de administração ou de 5 anos de psicologia, Sim. você vai aprofundar muito mais os conhecimentos e você vai ter uma visão mais geral e, ao mesmo tempo, mais aprofundada. E tua base teórica, ela é mais aberta. Certo. Porque você não vai aprender só a lidar com a parte de gestão de recursos humanos. Se você pensar em administração, você também pode se especializar na parte financeira, no planejamento estratégico, marketing. Ele te dá um leque maior. Eu costumo dizer que para o aluno que gosta de RH, mas tem dúvida se é isso que ele quer fazer, uma formação mais longa seria mais interessante. Agora, para aquele aluno que tem certeza que quer trabalhar com pessoas, o tecnólogo dá essa agilidade de mercado. Sim. E o que leva o aluno a procurar esse curso de tecnólogo? Olha, tem mais de um fator. Um deles é o custo. Por ser um curso de 2 anos, ele é um curso mais barato. Esse é um dos fatores. Mais rápido também, muito né? mais rápido, mas também mais dolorido. Porque você tem que estudar um leque de disciplinas específicas muito rápido. 2 anos. Mas acho que é funcional, né, Cuca? Porque a pessoa vai lá, 2 anos, tem que estar concentrada, fazer, estudar. Vamos agilizar, né? Não, e se é o que ela quer, Exato. ela faz com muita paixão, ela faz com muito interesse e com muita vontade. E principalmente eu acho assim, por exemplo, uma pessoa que está muitos anos na mesma profissão. E ela, eu tô cansada de fazer isso, puxa, eu queria fazer outra coisa. De repente, e ela continua trabalhando no que ela está fazendo e faz um curso, por exemplo, de gestão em 2 anos. Ela se prepara com esse curso tecnológico para, quem sabe, ter uma mudança de vida. Tem muitos alunos que estão exatamente nessa situação. Eles entraram numa empresa, num banco, muitas vezes, eu tenho muitos alunos que trabalham em banco, e começam a se apaixonar por pessoas e buscam gestão de recursos humanos. Mas o tecnólogo, em geral, dá essa possibilidade, uma formação muito rápida numa área específica, né? É legal. Ô, Cuca, e daí dá para fazer, por exemplo, tem período manhã, tarde, noite? A Unip oferece matutino e noturno. Tá. Ela chegou a pensar no vespertino, mas não emplacou. Não sei se em algum campus isso foi para frente, chegou a fazer uma experiência. Você está no campus da Cidade Universitária, que chamam de Marginal Pinheiros. Marginal né? Eu não Pinheiros. gosto E muito. lá tem que horários? Só noturno. Só noturno. Nós já oferecemos matutino, mas eu acredito que boa parte do aluno já está no mercado de trabalho, talvez em outras áreas, como a Silvia pontuou, e o vespertino não emplacou. Então, noturno tem. Sempre teve. É um curso que nunca deixou de existir desde que foi criado, mesmo com a crise. É um curso que tem procura, tem aluno e tem opção de colocação no mercado. Porque, assim, as pessoas normalmente trabalham, né, durante o dia. Então, E aí- tem a noite para estudar. Né? Não imaginei que quem pudesse trabalhar à tarde ou trabalhar só de manhã também, profissão. O tecnólogo de gastronomia tem procura no matutino, mas a grande maioria é mais noturno. No campus Cidade Universitária, tem campus que oferece matutino e tem aluno. E pelo número de interessados ao longo do tempo, dá para perceber uma evolução na procura por esse curso? Ela aumentou, mas em recursos humanos especificamente, ela sempre foi constante. Se você parar para pensar nos outros tecnólogos, quando veio a crise em 2015, 2016, alguns cursos diminuíram ou deixaram de existir. Recursos humanos não, ele se manteve e tem crescido. O aumento é considerável. Qual que deixou de existir? Você lembra de algum? No campus Cidade Universitária, gestão financeira, processos gerenciais, logística. Agora teve uma retomada de logística, mas os demais migraram para outros campi, mas não chegaram a reabrir. Sandra, e nesse curso, o que é fundamental para o aluno, né? A pessoa que está assistindo a gente, saber se ele tem dom para isso, talento para isso, como é que a gente pode aí... Ele vai aprender a gerenciar pessoas, a recrutar, a demitir, lidar com folha de pagamento, cuidar da parte de treinamento, saúde e qualidade no trabalho. Ele vai cuidar de pessoas dentro de uma empresa. O que é mais difícil, hein? Em que sentido? Demitir, dar bronca. Eu cuidar. acho que advertência. Falou, aprende a demitir, quer dizer, é uma matéria. Aprender a demitir alguém exige um lado aí de aprendizado? Eu acho que o segredo do sucesso de uma empresa, depois que começaram os estudos humanísticos, é você ter as pessoas certas no cargo certo. Então, uma área de RH bem estruturada, ela traz produtividade para uma empresa, ela traz eficiência. Se você souber avaliar, qualificar,
porque você trabalha com isso, você aprende também ferramentas motivacionais, de liderança. Eu acredito que é o coração da empresa, são as pessoas certas, no local certo. Sim. Que surpresa isso, Sandra, porque assim, eu sempre achei, né, até por ser CLT durante muito tempo, eu sempre achava assim que o RH estava lá para fazer tudo certinho e se fizesse alguma coisa errada, eu já me incomodo. Eu não consigo ver essa ligação com a produtividade. Eu acho que eu estou ali para fazer o que eu tenho que fazer e nunca pensando no RH. Você nunca pensou quantos talentos uma empresa perde por um RH mal estruturado? Porque você tem que saber reter um talento. Isso é o RH. O certo é você avaliar constantemente os funcionários, ver se ele está atendendo às necessidades daquela vaga que ele ocupa, daquele cargo que ele ocupa. Um RH bem estruturado garante produtividade. Por isso que é uma das áreas que continua empregando. Porque na crise você diminui o quadro de funcionários, sim, mas você tem que aumentar a produtividade. E são as pessoas que vão garantir isso. Então, quanto mais qualificado. E na vaga certa, no local certo, desempenhando da forma correta. E numa época de desemprego, né? Você já pensou, você não pode saber errar. A função. Mas você lembra até na redação, né? A gente recebia muitos estagiários. E a Malu, ela sempre teve esse dom, né? Ela colocava um estagiário numa profissão, em alguma coisa, algum cargo, alguma coisa. Não ia bem, ela mudava. Quer dizer, sempre tirando o melhor de cada um. Você coloca ali, então essa é meio a função, né? Eu tenho um exemplo prático como coordenadora. Eu tenho uma professora que ela estava para ser demitida, só que eu faço avaliação constante dos professores. E eu percebi que do primeiro ao quarto semestre, num curso de graduação, ela era muito bem avaliada, só que quando chegava no quinto e no sexto, ela era mal avaliada. Então, o que eu descobri? Ela era excelente para o aluno que estava chegando, que vinha do ensino médio, mas ela não era boa para o aluno que estava saindo. Talvez a fala dela era um pouco lenta, aquele aluno queria uma coisa mais dinâmica. E aí eu segurei essa professora e ela está comigo até hoje. Olha e só. Isso eu descobri por uma ferramenta que quem vai para o tecnólogo de gestão de recursos humanos aprende, que é avaliar as pessoas dentro dos cargos que elas estão ocupando na empresa. Interessante, né? Muito legal. Se você não tem essa avaliação, essa ferramenta, você demite esse profissional e você deixa de utilizá-lo onde ele é importante, que são os primeiros anos. O que é uma pena, né? Muitas vezes a empresa ela investe anos num profissional e ela perde esse profissional para o mercado. Sim. Porque ela preparou aquele profissional tão bem, né? De repente... Esse é o segredo de você saber reter aquele talento. Então, é uma área de RH que faz. E essa habilidade, né, que tem que ter, porque às vezes, por exemplo, desse profissional que nós estamos falando, às vezes ele é super bem, mas está num dia que ele está nervoso e faz alguma besteira, vamos dizer assim, se pode falar isso, né, no dia a dia do trabalho, no estresse e tal. E aí, como lidar com isso? E por vezes, assim, então vamos demitir porque ele fez isso. Será que é sempre assim? Então, eu acho que tem diferença entre você ter um líder e ter um chefe. Quando você tem um chefe, a empresa vai desse jeito. Você demite sem ter nenhuma ferramenta para avaliar se aquela demissão é válida. Às vezes, ao invés de demitir, uma mudança na área que a pessoa está atuando, ou na tarefa que ela está executando, faz toda a diferença. É verdade. Isso realmente é um talento. Eu quero você sempre tomando conta de onde eu estiver, hein? Agora, voltando para a parte tecnológica, depois a gente volta a falar de recursos humanos, como é o mercado de trabalho para os tecnológicos? Existe algum tipo de preconceito por eles não terem feito uma graduação convencional? Existe isso na hora de fazer lá? O preconceito existiu no início, na criação dos cursos. Esse preconceito... Quanto tempo tem já? Na Unip começou em 2003. Pelo MEC, acho que foi em 1998, 99. Tá, já tem Mas a Unip já entrou com quase 38 cursos. Ela entrou oferecendo uma gama muito grande de cursos tecnológicos. Tudo, né? Tecnólogo, nós chamamos. Que vai, assim, de quê? Olha, design gráfico, gastronomia, fotografia. Aí tem na área de gestão e negócios, tem 10 cursos, entre eles comércio exterior, gestão financeira, logística. É bem variado. E o que também não precisa de vestibular? Precisa? Não, hoje em dia dá para usar Enem, dá para usar portador de diploma, porque tem aluno que já fez algum curso e quer voltar. Tem várias outras formas além do vestibular. Mas ainda tem o vestibular também. Também tradicional nos ou cursos agendado. tecnológicos. Sim, sim. Olha que pena.
Porque se eu quiser fazer, tem que fazer vestibular? Não. Se você é Não, inteligente. entra como portadora de Inteligente, diploma. Silvia. Hã? Entra como portadora de Vou diploma. lá com o meu diploma. Porque tendo um diploma, daí... Ai, que Silvia, bacana. querendo estudar... É só querer, É só né? querer. E como é que é o mercado de trabalho, o salário de tecnólogo? Olha, eu trouxe assim, basicamente são 3 cargos que ele pode ocupar. Eu trouxe um primeiro cargo seria analista de recursos humanos, um salário variando de 4.500 a 8.700. Depois coordenador de RH de 7.000 a 12.500 e gerente de RH de 10.500 a 25.000. Pode ultrapassar os 20.000. Muitas vezes você tem profissionais da área, que já estão na área, ocupam um cargo de analista e que querem um upgrade na própria carreira e cursar um outro curso e querem a especificidade da área. E o tecnólogo também é indicado. Mas eu tenho muito aluno de ensino médio que vai direto para o tecnólogo de gestão de recursos humanos, porque ele tem bem definido que ele quer trabalhar dentro dessa área. Então já vai direto para o Vai curso. direto. Ele não precisa fazer um curso de 4 anos, como administração, que, na verdade, ele vai ter 3 a 4 disciplinas voltadas para a área de RH, mas a grande maioria voltada para todas as outras áreas de uma empresa. Então, sai muito do foco. O tecnólogo, ele visa entrar naquilo que o aluno quer. Ele quer trabalhar com logística, ele tem um curso só para isso. Logística. Fotografia tem um curso só para isso. Ele fica tecnólogo, mas também já entrando na área. É um curso específico, superior e de menor duração, voltado para a parte prática e para o mercado de trabalho. No começo foi muito difícil conseguir profissionais para dar aula nesses cursos. Você não tinha mestres e doutores. Hoje nós já temos, graças a Deus. Porque você precisava de pessoas que estavam atuando na área. É um curso mestres e doutores prático. que tem na Unip por causa de quê? Quando começou os cursos tecnológicos, pensa em gastronomia. Era uma profissão que estava começando. O chefe estava começando a se destacar. Você não tinha ninguém que tivesse feito um mestrado. Verdade. Era pra quase poder dar raro. aula. Hoje em dia, não. Por ter o tecnológico, por ter essa demanda de profissionais, de professores. Eu brinco que em 2003 os executivos invadiram a universidade, porque você precisava de gente com know-how do dia a dia para dar aula. Hoje não, hoje você já tem as duas coisas. Se eu fizer um curso, quer dizer, a pessoa faz um curso tecnológico, ela já está gabaritada a dar aula? É um curso não, ela vai ter que se especializar. Hoje, ainda mais hoje, que passou alguns anos, ela vai ter que fazer especialização e mestrado. Depois. Então, ela faz o curso tecnológico, faz especialização, faz mestrado, daí sim que ela vai poder estar capacitada para... Hoje, o mestrado, como já passou algum tempo da criação do curso, mas no início nós tínhamos muito mais especialistas do que mestres e doutores. Porque precisava do profissional que tivesse a prática do dia a dia. Sim. Que essa é a grande diferença. É a grande diferença. Você já começa na prática. Eu não sei, eu acho bom isso. Eu também. E professora, deve ser interessante porque ele já vem com a bagagem, né? Que é o que acontece muitas vezes com o estagiário, né? Ele está lá na faculdade, faz os 4 anos e tal. Quando ele entra para trabalhar com a gente, ele pega a expertise do dia a dia. Exato. E aprende na prática. Aprende, e dali ele sai outro especialista. Ali o próprio professor ele já vinha do mercado. Então, já traz a coisa mastigada, vamos dizer assim, né, Sandra? Uma coisa que eu acho interessante, assim, quando o curso foi criado pelo Ministério da Educação, a ideia era atender também uma grande parcela da população que já tinha cargos em empresa e não tinha curso superior. As primeiras turmas... Capacitar esse tipo de pessoa. Eu tive muitos alunos com cargos altos em empresas renomadas que não tinham curso superior. Porque você crescia muito nas empresas antigamente por confiança. Por cargos de confiança. É verdade. E não tinha como pegar um alto executivo e colocar numa sala de aula com um aluno saindo do ensino médio. Então, o curso foi criado por 2 motivos. Primeiro, dar o curso superior para essas pessoas que já tinham a carreira, mas não tinham feito a faculdade. E também ir na especificidade da área. Hoje em dia, com o dinamismo da vida, não dá para você esperar 4 anos por uma graduação, ou 5 ou 6, dependendo da graduação, e mais 1 ano e meio a 2 de uma especialização para ter alguém específico para logística, ou para finanças, ou para RH. Quer dizer, então, justamente pela praticidade, pelo que você colocou, a procura é muito maior pelos tecnológicos ou fazer uma faculdade inteira ainda é... Eu tenho muita experiência comparando principalmente administração e gestão de recursos humanos. Igual.
É interessante procuram isso. igual. Não diminuiu a procura por administração, um não anulou o outro, muito pelo contrário. E o perfil do aluno que procura o tecnológico? Mais Atualmente também é parecido. É. Às vezes é um aluno que quer trabalhar e tem certeza que quer fazer aquele tecnólogo e tem pouco tempo. Às vezes é um aluno que não sabe muito bem o que quer, mas gosta da área de RH, mas que financeiramente, 4 anos para ele, pelo tempo que ele precisa de retorno financeiro, o tecnólogo é mais indicado. Hoje é muito misturado. E também acontece do aluno da administração, está fazendo o curso, não consegue pagar, vai para o tecnólogo, depois volta, porque você consegue fazer em menos tempo depois a administração. Hoje é muito variada a sala de aula, em termos de procura. Tá. Sandra, para a pessoa que está nos assistindo em casa e está procurando mesmo um pai, um parente que queira orientar, como é que você orientaria a pessoa? Quem deve procurar por 2 anos e quem deve procurar por 4 anos? Eu acredito que por 2 anos, aquele aluno que tem certeza de que a área que ele quer é aquela. Por exemplo, trabalhar na área de administração de pessoas. Se ele tem essa certeza, o de 2 anos satisfaz completamente. Se ele gosta de trabalhar com pessoas, mas tem dúvida, porque ele também gosta um pouquinho de marketing ou de finanças, aí o curso de 4 anos ele dá uma abrangência maior para ele poder decidir lá na frente ou deixar que a própria vida decida. Porque muitas vezes a nossa carreira, ela vai sendo traçada conforme você vai caminhando, né? Vai descobrindo, né? Sim, você não tem tantas certezas. Mas para quem tem uma certeza, eu quero trabalhar com pessoas, ele é super indicado. Então, porque quando você faz uma faculdade, uma universidade, ou de alguma disciplina, alguma coisa, uma profissão, você tem primeiro toda uma parte teórica, né? Até chegar... Exato. Né? Até chegar realmente na prática. Então, às vezes eu fico pensando, né? Não sei, uma reflexão. Eu sempre até brinquei com isso. Podia eu trocar, né? Primeiro colocar a parte prática e depois minha teórica. Porque, por exemplo, veterinário. Então, de repente, estuda 2 anos lá veterinário e vai lá operar um cavalo, não consegue ver sangue, sai correndo no 3º ano já. Quer dizer, ela já fez 2 anos de teoria. Verdade. Então, eu acho muito prático, você já ir direto, olha, você vai mexer com isso na sua vida, você quer? É ou não é? É bem interessante, porque isso acontece muito em várias que têm prática, né? Psicologia é uma delas, a hora que vai para a prática para fazer os atendimentos, às vezes o aluno não dá conta daquilo. Então, e ele tem a teoria, tem a paixão pela área, mas tem uma dificuldade no lidar com a loucura ou com o que tiver pela frente. Se expressar. Mas eu concordo com você, Silvia, mas um não exclui o outro. Eu acho que é mais característica de pessoa. Se você precisa ter uma base teórica para se sentir mais seguro, o de 4 anos te atende melhor do que o de 2 anos. Uma administração é com certeza mais amplo do que uma gestão. Mais abrangente. Sandra, eu queria também pegar o aspecto da empresa que contrata também esse profissional, porque depende muito de como você também está na empresa, né? Porque, por exemplo, você está numa situação acomodada, né, num mercado com enorme número de desempregados no Brasil. O que você tem que fazer é se qualificar e estar atento ali para executar a sua função da melhor forma, com excelência, não é? E, às vezes, a empresa ela não vai lá pedir para você, olha, você pode se qualificar. Não, ela não vai fazer isso, né? O profissional tem que se dispor a fazer isso também, né, Sandra? Eu acho que para qualquer escolha que o aluno faça, é importante ele ter em mente que ele tem que aproveitar ao máximo o que ele está recebendo, tanto em termos de conhecimento teórico ou prático, e buscar essa qualificação. O mercado, ele quer e exige uma qualificação cada vez maior. Hoje em dia não dá para parar de estudar em nenhuma área. Área. No caso de gestão, né, do curso de recursos humanos, o que estuda especificamente? Ele tem uma parte do conteúdo voltada para a gestão, que seria para a parte administrativa. Eu diria... Eu tenho até o percentual disso. 24% de formação geral, que ele vai ter comunicação e expressão, técnicas de informática, fundamentos de administração. Formação profissional geral, ele tem mais 36% do curso. E o restante são disciplinas muito específicas. Técnicas de negociação, suprimento de mão de obra, avaliação de desempenho, administração de cargos e salários.
modelo de liderança, mas ele também tem a formação geral que é exigida em todos os cursos. Porque mexe com o psicológico também da pessoa. Né? Você conhecer, você gerenciar pessoas, realmente deve ser bem difícil. Às vezes você tem uma sala de aula que a própria sala de aula tem conflitos de relações, né? Então, isso tem que ser trabalhado no dia a dia. E gostar também de lidar com pessoas, né, Sandra? Porque eu falo até com a experiência de gestora mesmo, né? E trabalhando com estagiários e tudo, você tem que ter uma paciência, cuidado, atenção, porque aquele estagiário, às vezes, ele vem cansado e mesmo ele está preocupado em desenvolver o trabalho dele o mais rápido possível e tal, tentar se garantir ali na frente do gestor. Mas você precisa ter uma habilidade para lidar com... Tem que gostar de gente, né, Sandra? Muito. Tem que gostar de gente e tem que saber... avaliar. Eu acho que hoje em dia o mais importante é saber ouvir, né? É muito importante saber ouvir, observar, porque muitas vezes o próprio gestual te dá sinais de como aquela pessoa é ou deixa de ser. E o mundo hoje em dia, nessa velocidade, às vezes você não ouve, não presta atenção nos sinais. Eles aprendem técnicas que ajudam, inclusive, nesse tipo de avaliação. Desculpa. Não, pode falar. Pode terminar o raciocínio. Não, mas a ideia eu acho importante, eu costumo dizer isso para o aluno, muitas vezes você faz uma escolha por um curso e no caminho, durante o percurso, você percebe que errou. Então, não ter medo de... Tipo o quê? O quê, Sandra? Como é que você diria isso? Meu exemplo. Como é que é seu Antes exemplo? de fazer a matemática, eu fiz 2 anos de psicologia. E é muito difícil, nesse momento, quando você vê, não é isso que eu quero, você saber falar, não, errei. Preciso parar e trocar. Então, eu costumo Errei dizer, de escolher o curso? Isso não vai me fazer feliz para o resto da vida. Esse momento, quando você para pensar e fala assim, nossa, perdi 2 anos da vida, o aluno tem uma ansiedade que ele tem que perder. Ele tem que pensar assim, não, vamos arrumar esse caminho. Eu fiz a matemática. E lá na frente, quando eu lido com o meu aluno, eu percebo que esses 2 anos de psicologia foram importantes na minha vida pessoal. Então, eu acho que o mais importante é a verdade e o autoconhecimento para a escolha de qualquer profissão. Não só do tecnólogo, não só dos 4 anos. É você passar a se ouvir. O que é sair do ensino médio? É tornar-se adulto. Tornou-se adulto, é você que tem que saber quem você é, quais são seus gostos, suas preferências. Não escolher uma profissão pautado no que um pai acha, que muitos erros acontecem por isso, e passar a se conhecer e a perceber o que aquilo te traz para a vida, porque trabalhar numa profissão para o resto da vida tem que trabalhar com algum prazer, com amor, com algum amor, com alguma motivação. Agora, eu estava vendo aqui, olha, de acordo com o mais recente Censo de Educação Superior, o curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos está entre as 10 graduações com mais universitários no Brasil. É o mais procurado, é? É um dos mais procurados. É o mais procurado dos tecnólogos. Por quê? Eu acho que é justamente pelo que nós conversamos. Uma empresa com quadro de funcionários reduzidos, mais qualificados, ela aumenta, de fato, a sua produtividade. A pessoa certa, na vaga certa, e produzindo da forma que ela tem que produzir, é ganho certo para as empresas. Quer dizer, é um curso básico. Né? De certa forma, é um curso básico. Muito bom, viu, Sandra? Conversa boa, né? Eu gostei muito de estar aqui. Confesso que estava um pouco nervosa. Não costumo estar do lado de cá do microfone. Estou mais acostumada com sala de aula ou atendimento ao aluno. Mas acho mais difícil, porque você dá palestra, inclusive. Não é? Mas é diferente, mas foi interessante. Mas está muito bem. Gostei muito. Pode deixar assim um recado no sentido de quais cursos, então, quantos cursos? Você tem ideia de quantos cursos tecnológicos a Unip oferece? 38. 38, né, que você falou. cursos. São vários cursos, várias opções. Várias opções, vários cursos. A Unip está no mercado há muito tempo, ganha sempre a pesquisa da Folha de São Paulo do Rufus como a que mais emprega, então a Unip é garantida. E quem quiser ir no Campus Cidade Universitária, eu vou ter o maior prazer em receber. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, estou à disposição. Tá bom. Legal. Quero Obrigada. agradecer a Sandra Regina Cuca Mutarelli, que é coordenadora auxiliar do curso de Gestão de Recursos Humanos. Muito obrigada, Sandra. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Muito obrigada pela sua presença, tá? Obrigada. History.
Programa Duas na Tri, voltado para a educação, traz sempre especialistas em diversos temas. Nós vamos falar agora sobre com os cuidados do seu pet. Para quem quer levar para casa um cãozinho de uma raça específica, com garantia das características do animal, é preciso pedir a certidão de nascimento do bichinho. O documento serve para indicar os animais que mais atendem às expectativas dos donos e pode evitar o sofrimento com eventuais problemas genéticos. Para falar sobre a pureza das raças, a interferência na saúde do seu pet, vamos conversar com Juliana Junqueira Moreira, que é professora titular do curso de Medicina Veterinária da Unip. Juliana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, querida. Obrigada a vocês pelo convite. Juliana, quero começar essa nossa conversa te perguntando o que é o pedigree de um animal? O pedigree de um animal nada mais é do que o registro geral dele. É como se fosse o nosso RG, só que do cãozinho ou do gatinho, enfim, do animal que esteja sendo registrado. Então, é só a identidade do animal. Mas precisa ter alguma coisa específica para chegar naquele pedigree? Porque geralmente a gente fala, né? É pardo, é branco, é preto, os olhos, não sei o quê. Você fala as características. Isso. Então, assim, o pedigree é o registro do animal. Quem é que pode ter, né? Como que o animal pode ter um pedigree? Então, ele precisa ser de uma raça definida, né? Não é qualquer animal que pode obter esse registro. Para ele ser registrado, para ele conseguir esse documento, ele tem que atender a determinadas características físicas da raça. Isso quem determina é o Kennel Club e o pessoal da sinofilia, o clube da sinofilia. Eles que determinam, por estética mesmo, o que é mais bonito, o que não é mais bonito. E aí eles vão selecionando esses animais, as características físicas, e os animais que se enquadrarem dentro dessas características físicas, eles vão obter esse pedigree, que é o RG. E qualquer animal pode ter pedigree? Então, só os considerados de raça pura, né? Então, para a gente atestar a pureza, a veracidade da raça, a gente pode fazer o pedigree desse animal. Um animal que venha de um cruzamento e não atenda às características impostas pelos criadores das raças, aí ele não pode ter o pedigree. E qual que é a importância de ter o pedigree? Primeiro, é um registro daquele animal que ele acaba mostrando até a terceira geração, né? A árvore genealógica até a terceira geração. Então, são os bisavós, avós, os pais e aquele filho, né? O produto, que a gente chama de produto. Isso é importante principalmente porque a gente consegue ter uma ciência de doenças genéticas naquela família, né? E também para você comprovar que o seu animalzinho ele é de uma raça pura. Então, se você tiver interesse em reproduzir ou em expor, isso atesta a sanidade e a pureza da raça. E facilita muito na hora de você cruzar o animal para evitar doenças genéticas. Então, você tendo um animal que não tem um histórico genético, já facilita para você escolher um companheiro ou companheira para o seu bichinho que também não tenha, além de evitar os cruzamentos consanguíneos, né? Então, você sabendo a procedência do seu bichinho, você evita fazer um cruzamento com alguém da própria família dele. Que é errado. É errado. Não é o pai com filha. Não é o recomendado, mas é o que muito se faz. Mas não mantém a pureza da raça? Exatamente por isso. O que começou a acontecer? Justamente buscando características cada vez mais fenotípicas, ou seja, o que aparece na raça, os criadores começaram a cruzar os próprios familiares. Irmãos, pais. Isso, para preservar e até mesmo aprimorar aquela determinada característica. Então, o focinho um pouco mais achatado, o pelo um pouco mais branco, o tamanho um pouquinho menor, os mini Yorkshires, os pugs, os bulldogs, enfim. Então, isso começou a trazer muito mais problemas genéticos do que os que já
já aconteciam. Existem linhagens em determinados países que, se você for pegar a árvore genealógica, a maioria dos filhos eles são procedentes de mais ou menos umas 40 matrizes, digamos assim. Então, imagina, 40 animais dando origem a vários outros, né? Ali a raiz genética. Então, isso é muito ruim, né? Para os animais. Mas quando você fala, por exemplo, estão surgindo os minis, Yorkshire, o mini, quer dizer, isso daí já é uma mudança, uma transformação da raça, porque eles não são minis. Eles não eram e, por seleção genética, passaram a ser. Então, isso quem está causando somos nós. Mas é puro? É puro. É puro. Ele atende às características físicas, estéticas da raça. Mesmo sendo mini. Mesmo sendo mini. Então, Mas ele ficou mini porque foi entre a família? É isso? Isso, foram selecionando geneticamente os que eram menorzinhos. Então, se o irmão é tão pequeno quanto a irmã, vamos cruzar os dois, que aí vai ficar um pequenininho também. E a filha é tão pequena quanto o pai, vamos cruzar então para manter o tamanho. E aí a gente vai selecionando as características estéticas e, ao mesmo tempo, as deformidades, né, os genes defeituosos. Nossa, mas uma responsabilidade, não... Brincar de Deus não é fácil. Eu ia falar isso, mas eu acho... É uma responsabilidade. Porque, assim, hoje em dia tem até determinadas leis, e a gente... os próprios clubes, né, pensam também na saúde do animal. Mas, além da saúde do animal, o que a gente vê hoje em dia realmente é uma estética, né? Uma ditadura da estética dentro daquelas raças. Então, é muito mais bonito um cachorrinho sem focinho, né? Um bulldog sem focinho, do que um bulldog com um focinho um pouquinho mais compridinho, que era o que existia antigamente. Então, determinadas características foram dadas como bonitas e foram cada vez mais sendo trabalhadas até chegar nas raças que a gente tem hoje, que algumas são, inclusive, assim, deformidades, né? O bulldog... Por exemplo, o bulldog francês. O bulldog francês não é tanto. Agora, o bulldog inglês, que é aquele grandão que a gente sempre vê nas fotos, nos sites, que tem, geralmente, quando fala, um bichinho doente, aparece aquele bulldoguinho com a linguinha de fora. Ele não era daquele jeito tão enrugado, né? Ele não tinha pele tão enrugada, ele não era tão pequenininho. Essa é uma raça que, assim, geneticamente, ela não é nada favorável para a saúde e bem-estar daquele animal. Não consegue respirar direito, não consegue, muitas vezes, ter os filhotes de maneira natural, porque os filhotes eles têm uma circunferência craniana muito maior do que o canal vaginal da fêmea, e ele não passa. Então, normalmente, o que encarece esses animais? Além de tudo, a cesariana, porque eles acabam nascendo de cesariana. É totalmente antinatural. É totalmente antinatural. Eles são, assim, uns anõezinhos que não conseguem respirar. Ele ser baixinho, gordinho, na verdade, ele é um anãozinho deformado. Juliana, então isso é um contrassenso. Quer dizer, isso é uma raça pura? É uma raça pura. Mesmo sendo destacada essa parte de deformidade, quer dizer, o bichinho está totalmente transformado e mesmo assim ele é puro? Ele é desfigurado do ponto de vista de saúde, né, veterinária. Para a estética, ele é uma graça. As pessoas... É puro. Desde que atenda... a gente pode considerar puro desde que haja o registro desse animal e as características exigidas para aquela raça. Então, eu posso dizer que ele é puro. E as pessoas, hoje em dia, buscam animais com essas características. Então, por exemplo, falando brevemente das principais doenças, a gente tem hoje, de fundo genético, tanto a displasia coxofemoral quanto a síndrome desses braquicefálicos. O que são esses braquicefálicos? Todos os cachorrinhos da moda atual. Então, desde o Shih Tzu, o Pug, o Bulldog francês, Bulldog inglês, Boxer, são esses que não têm focinho, que eles roncam. Então, o proprietário acha gracioso ele roncar, acha fofinho. E, na verdade, isso é uma deformidade que impede com que esse animal respire de maneira adequada. Olha só. Eles sofrem da síndrome dos braquicefálicos, o que nada mais é do que um conjunto de 4 deformidades. Então, é uma estenose de narina. O nariz do cachorrinho, ele não faz aquela voltinha, não tem o buraquinho. Muitas vezes é tão hiperplásico que ele acaba não respirando. Então, ele
sufoca, né? Fora isso, ele também tem um prolongamento de palato mole que vai direto ali para a traqueia. Então, já acaba sendo mais um corpo estranho que impede o fluxo de ar de maneira natural. Além disso, tem a hipoplasia de traqueia, que a traqueia desses animais é realmente um pouquinho menor. E por último, dado o esforço que ele acaba fazendo para respirar, ele acaba tendo como consequência a eversão dos sáculos da laringe aqui. Então, é uma série de complicações que, se não for cirurgicamente, esses animais eles não têm uma qualidade de vida boa. Muitos não têm as características tão acentuadas. O que interfere? Obesidade, porque eles acabam tendo uma tendência a ser um pouquinho mais gordinhos, o calor, estresse. Então, esses animais, no mínimo do estresse, eles podem até colapsar, que a gente fala, né? Começa a ficar sem ar, eles ficam muito eufóricos e aí eles acabam desmaiando, porque não acontece a respiração de maneira adequada. Então, eles sufocam. Nossa. É pesado, mas Não, a gente acha tão bonitinho, né? Eu tenho uma amiga que tem esse que é o mini bulldog que fala, que é o pug. O pug. Ela grava no story, faz o story ele roncando. Ela roncando. Esse ronco é pelo prolongamento do palato, que justamente ele, ronca alto. Como está inserido lá, chegando na base da traqueia, quando o ar passa, ele reverbera, então vai... Entendi. Ô, Juliana, e isso é feito dentro das clínicas? É feito no ambiente doméstico? Como é que a coisa se processa? Onde que está o perigo disso tudo? A intervenção ou os cruzamentos? Os cruzamentos. Os cruzamentos, bom, existem canis idôneos. Então, normalmente, quando o canil é idôneo, ele mesmo já vende o filhote com o pedigree, atestando a sanidade daquele animal. Tá. Agora a gente tem visto, né, com as redes sociais, os celulares todos com câmera, fica muito mais fácil você denunciar lugares clandestinos, né? Tem muita gente que acaba adquirindo um cãozinho com pedigree, aí conversa com o vizinho que também tem um com pedigree, cruza e vende, porque o pedigree, ele é retirado pelo Kennel Club ou pelo clube de sinofilia. Você paga um valor, ele varia de 50 a quase R$500, dependendo do que você quer. Se você quer atestar a pureza da raça, se você quer só registrar o seu cãozinho. E aí também tem vários tipos de pedigree. Se você já conhece a árvore genealógica dos pais, ou se você comprou o cachorro, não tem pedigree, você pode colocar ele para um julgamento estético. E aí, se os juízes derem um ok, você adquire o pedigree daquele seu animal. Então, assim, existem os canis idôneos, mas também existem muitas criações clandestinas. E acho que essa é a maior importância hoje em dia de você comprar um animal de raça. E muitas campanhas acabando por estimular a adoção, né? Porque não deixa de ser um comércio, né? A venda dos animais de raça. As pessoas vão buscando raças puras, características que elas julgam bonitas, mas na verdade isso influencia muito na saúde do animal. E justamente com essas transformações que você está falando, muitas vezes você compra, tem que tomar muito cuidado com a personalidade, né? Porque muitas vezes muda a personalidade. Aquele cãozinho que tinha que ser uma gracinha, fofinho para ficar em casa, de repente é super bravo. E não é da característica daquela raça. Quer dizer, modifica também o lado de atitude psicológico do cãozinho, né? Modifica porque a partir do momento que o animal ele sente dor e ele sente desconforto, ele não pode ser, ele nem consegue ser tão gracioso assim. Né? Então ele acaba muitas vezes se tornando agressivo ou desenvolvendo hábitos, né? Um estereótipo mais de estresse mesmo, de desgaste emocional. As displasias coxofemorais, que são características dos cães de raças grandes, então labrador, o próprio pastor alemão, o golden, esses animais dificilmente não carregam genes que são da displasia coxofemoral. Nada mais é do que o que a gente costuma falar dos cães descadeirados, né? As cadeiras caídas. Então, são aqueles animais que têm o quadril um pouco mais rebaixado e eles andam da metade da coluna para trás, eles andam um pouco mais abaixados. Isso é uma deformidade óssea. O fêmur, ele não encaixa na cabeça ali da pelve do acetábulo e, ao invés de ocasionar... Deixa eu ver se está aparecendo ali. Ao invés de acontecer um encaixe perfeito, o osso fica sambando.
Então, não sei se vocês ou se Já vi. já sentiram dor de osso, mas dói muito. Então, normalmente, por mais que o canil envie um filhote de alguma dessas raças atestando que ele não tem a displasia coxofemoral, muito provavelmente ele tem. E às vezes ele pode não desenvolver ou desenvolver tardiamente por conta dos fatores ambientais. Então, o animal ele pode ter a condição genética, mas o ambiente influencia muito. Então, piso liso é extremamente prejudicial porque você força muito mais para se manter em equilíbrio. Dietas, então cães obesos, como eles são mais pesados, força muito mais a articulação, e aí são fatores externos que vão agravando a condição. A displasia, ela é diagnosticada pelo raio-x. Então, muitas vezes o canil manda o animal para casa com o pedigree e o raio-x. Não significa que esse paciente não possa desenvolver futuramente a displasia. Principalmente em questão de idade, né? Principalmente em questão de idade e de manejo mesmo, do ambiente. Por exemplo, se ele está num ambiente liso ali, ele pode desenvolver isso. Isso. Agora, Juliana, eu queria também falar, a gente está falando muito de cachorro aqui, a Silvia é cachorreira e tudo bem, mas vamos falar dos gatinhos também? Vamos, tem uma doença que é muito característica de gatos, principalmente das raças persa, himalaia e derivados dessas raças, que é a doença do rim policístico. Ou então, na sigla em inglês, que muita gente, se alguém quiser procurar, é PKD, que é Polycystic Kidney Disease, né? De doença policística dos rins. É uma doença genética dominante, ou seja, se o pai ou a mãe, ou o pai ou a mãe tiverem o gene dominante, muito provavelmente o filhote também vai ter. E o que acontece com esses animais? Eles nascem já predispostos a desenvolverem cistos durante a sua vida nos rins. O cisto nada mais é do que um tecido diferente do tecido renal. Aonde tem um tecido vivo renal, túbulos renais para fazer a filtração da urina, do sangue, acaba sendo substituído por esses cistos que muitas vezes são preenchidos por líquidos. Então, ao longo da vida, esses animais eles começam a apresentar sinais de insuficiência renal, que é uma das principais enfermidades que acometem os gatos hoje. Essa doença de rins policísticos ela é diagnosticada através de um exame de sangue pela análise do DNA, chamado PCR. Tá? Então, é um exame um pouco mais caro, mas ele é muito preciso em dizer se o seu animal apresenta ou não aquele gene responsável pela doença dos rins policísticos, que é o gene pesão. Se tiver o gene pesão, ele é portador, mais cedo ou mais tarde ele vai desenvolver essa doença. O que vai determinar a gravidade e quando essa doença vai aparecer é se ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, se você heterozigoto, perdão. Se você tiver um pesão, ele é 2 vezes dominante. Então, muito provavelmente, ele pode nem chegar a nascer, de tão grave que é. Agora, as principais doenças genéticas que interferem no bem-estar do animal atualmente, a gente chegou a falar? Quais são as principais doenças genéticas? Basicamente, são essas, tá? Nos gatos, principalmente as enfermidades renais, e muitas vezes tem ligação com esse gene, né, do rim policístico. E nos cães, eu acredito que seja realmente a displasia coxofemoral e a síndrome dos braquicefálicos. Existem algumas alergias também que estão relacionadas a algumas raças, né? E algumas alterações neurológicas, mas em termos de casuística, de incidência, de prevalência, essas com certeza são as mais comuns que a gente acaba vendo na clínica no dia a dia. Agora, Juliana, eu também queria mudar um pouquinho de assunto para falar do perfil do aluno que faz hoje o curso de veterinária. Ele pode, por exemplo, entrar só nessa área de pequenos animais ou ele tem que já escolher? Eu queria que você falasse um pouquinho do curso. A tua matéria qual que é? Eu leciono clínica e cirurgia, mas é a parte de grandes animais. Tá. Então, o aluno da veterinária, ele entra no curso, ele vai ter contato com todas as espécies,
tá? Ele vai participar do atendimento, do tratamento, vai ter matérias relacionadas desde animais exóticos, animais de companhia, animais de produção. E aí, mais para o final do curso, quando ele estiver entrando lá no período de estágio obrigatório, estágio curricular, ele pode optar por fazer o estágio dele na área de escolha. Então, na faculdade, eu costumo sempre falar para os meus alunos, quem estiver me assistindo, que a faculdade não é um lugar de você selecionar, é de você agregar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes você acha que quer trabalhar com uma espécie, mas a oportunidade da vida te dá uma outra espécie. É interessante isso. Então, eu acho que ali é um momento onde todos os professores, extremamente assim, capacitados e com vontade de ensinar, os alunos eles têm que aproveitar aquilo e agregar o máximo de informação para depois eles fazerem escolhas. Eu vejo muito assim, eu não vou para essa aula porque eu não vou trabalhar com isso, eu não vou mexer com isso. E você nunca sabe o dia de amanhã. Então, dentro da faculdade, eu costumo incentivar a não seleção. Sim, você priorizar, você aprofundar o estudo naquilo que te chama mais atenção é uma coisa, agora selecionar não. Você consegue selecionar a sua área de atuação depois de formado, fazendo uma pós-graduação, ou estrito sensu, uma residência, ou lato sensu, um curso de pós-graduação. Dentro do que a Malu perguntou, qual é o perfil desse aluno que procura realmente a veterinária? Gostar de bicho? Sem gostar, eu acho que não dá, né? Eu acho. Gostar de bicho. Muitas palestras que eu faço aqui pela Unip, nas feiras de profissões, eu vejo que a maioria vai com aquela coisa, eu quero trabalhar com clínica e cirurgia de cães e gatos ou mexer com cavalo. E a veterinária tem um leque muito grande de especialidades. Então, a gente tem desde medicina veterinária forense, a gente tem... Forense. O que é forense? É como se fosse o CSI, a medicina que vasculha ali dentro dos animais. Então, dentro da medicina forense, o veterinário ele pode atuar no controle de doping dos animais atletas, que são os cavalos. Então, Pan-Americano, Olimpíadas, o animal ele não entra em pista se ele não passar pelo vet check antes. E é coletado o exame de sangue. Se ele não foi dopado. Se ele não foi dopado. Que diferente dos humanos, eles não escolhem, né? Eles são vítimas dele. É verdade. A apreensão de animais vítimas de tráfico ilegal. Então, tem veterinário atuando em fronteira, em aeroportos, fazendo fiscalização desses animais e devolvendo ou para a natureza ou para centros de reabilitação. E até mesmo seguradoras de animais, quando o animal ele é de alto valor e você quer assegurar, né? Caso aconteça alguma coisa, o veterinário atua aí também. É bem interessante. Falando de cavalo, tem um cavalo que vale 2, 3 milhões de dólares. De euros. De euros. A gente fala euros, meu bem. Muitos zeros. Ô, Juliana, e assim, pensando agora, você estava falando que trabalha com a cirurgia de grandes animais de grande porte. Como é que está esse mercado do ponto de vista do aluno? Tem mercado essa área? A área de grandes animais, ela é tão oportuna quanto a área de pequenos animais. Depende de onde a pessoa quer trabalhar. Então, eu vejo muita gente hoje não querendo sair do núcleo aqui de São Paulo. Então, se você quiser trabalhar com animal de grande porte, é legal você ter a vontade ou ter a possibilidade de sair, pelo menos, da cidade, né? Claro. Ir para o interior, cidade... Goiânia, Mato Grosso. Isso, região centro-oeste. Até mesmo o Nordeste tem uma bacia leiteira extremamente importante. A agropecuária hoje é um dos 3 pilares que sustentam a nossa economia. É verdade. Então, apesar dos movimentos veganos, eu não tenho nada contra, mas enfim, a gente não pode fechar os olhos a isso. Então, a área de grandes animais, ela sempre vai ter oportunidade. A veterinária, de uma maneira geral, sempre vai ter oportunidade. Avanços científicos e tecnológicos acontecem o tempo todo. O Brasil não tem a cultura de incentivar a pesquisa. E realmente a gente atravessa aí uma fase um pouco incerta, delicada, mas outros países incentivam tanto a pesquisa que até as empresas privadas pagam os pesquisadores para que eles desenvolvam pesquisas. Então, de acordo com isso e de acordo com a demanda que os animais precisam, né, a gente vai sempre se encaixando. Então, há uns 5 anos atrás, era incomum você ter um acupunturista que fosse atender na sua casa o seu cachorro e gato. E hoje
Hoje é o mais comum, porque a pessoa não quer sair de casa. Então, é o veterinário que vai atrás do paciente. A gente desenvolveu, né, a acupuntura. Hoje, a medicina alternativa, ela está muito forte, tanto para grandes quanto para pequenos animais. Então, área de atuação sempre vai existir. Área de laboratório clínico, área de saúde pública é extremamente importante e muitos alunos ou não sabem ou não gostam, mas não é só a prefeitura, até o Sistema Único de Saúde, a gente tem espaço para veterinário. Então, é uma questão realmente do aluno não se contentar só com o que está sendo servido para ele ali na sala de aula, né? O aluno ele tem que ter uma proatividade, tem que ir atrás. Gostar de animais, eu acho que é o requisito fundamental. Claro. Apesar de ter gente, às vezes, falar, eu tenho medo desse bicho, eu não posso ver sangue. Isso vai sendo construído ao longo do curso, né? Mas eu acho que ter um comprometimento com a escolha que você faz, viu, alunos? É o que vai fazer o seu diferencial. Porque a veterinária, ela tem um ramo vastíssimo. Animais silvestres, saúde pública, pesquisa, produtos de origem animal. Então, quando a gente pensa em alimentos, tirando os grãos, o resto todo. Carne, ovos, leite, derivados. Mas aí o veterinário trabalha como nisso? O veterinário trabalha desde a saúde do animal, garantindo que ele produza um produto de qualidade, quanto na hora de coletar esse produto, na hora do abate, enfim, e nos estabelecimentos comerciais que vendem esses produtos. Porque não adianta o produto ser feito, o animal ter uma produção adequada, de qualidade, e chegar no supermercado e não ter um armazenamento correto. Você consumiria um produto sem qualidade. Então, até nos supermercados existem veterinários participantes da vigilância sanitária. Nossa! Juliana, você fala muito bem. Muito obrigada. Tá na profissão certa. E o leque que você apresentou aqui, Nossa. né? A gente começou falando dos cães, de pedigree, e é uma abrangência enorme. E olha, até pelos pontos que você colocou, veterinário não fica desempregado, então não, viu? Só quem quer. Eu falo, todas as palestras eu falo, a gente pensa muito em veterinária, né, clínica e cirurgia. Se a pessoa fala pra mim, eu quero fazer cirurgia de cachorro e gato em São Paulo, vai ser um pouco mais desafiador, mas até então, vamos lá. E qual que é a carreira que eles mais escolhem? Qual é a preferida? Clínica e cirurgia. Eu acho que assim, clínica e cirurgia de pequenos animais é disparado a mais procurada, assim. Dentro da faculdade, tem muita gente também que tem vontade de mexer com silvestres, animais exóticos. Então, assim, hoje em dia existem zoológicos, não só no Brasil, mas fora também, que oferecem residência para o aluno que quer fazer, né, atuar nessa área. Cursos de pós-graduação estão cada vez mais comuns também, porque as pessoas adquirem um bichinho exótico, não sabem cuidar, o bicho fica doente, então o que faz? Aumenta a demanda de mercado. Então, vamos estudar esses animais e oferecer cursos de pós-graduação. E muitos centros de reabilitação também, né? Não só no Brasil, em outros lugares também. Tem muita gente, eu quero trabalhar com mamífero aquático. Gente, no Brasil, não, mas no México, por exemplo, tem um centro de golfinhos. Então, a gente vai indo por esse caminho. Uma aula. Que legal. Quero agradecer a Juliana Junqueira Moreira, que é professora titular do curso de Medicina Veterinária da Unip. Olha, Juliana, eu fiquei encantada. Muito bem, volte outras vezes. Quero saber mais sobre veterinária. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso. Foi o meu primeiro programa de rádio. O primeiro a gente não esquece. Obrigada. Até mais. Obrigada pela sua presença. Tchau. Encerramos o Duas na Tri de hoje, homenageando Cora Coralina, que faria 130 anos em 2019. A escritora goiana mais reconhecida por registrar o ponto de vista feminino, desvela preconceitos de seu tempo e ajuda a reorganizar a história oficial de Goiás e, por que não dizer, a história do Brasil. Em sua obra estão temas do cotidiano das mulheres, dos velhos e das crianças. Escolhemos uma mensagem que tem a marca registrada de Cora Coralina, a positividade. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.